E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre a história e o futebol. Esperamos que gostem. Futebol, esporte que é considerado a paixão nacional e, sem dúvidas, o mais popular do mundo, começou a ser praticado na Inglaterra, no século XVII, a época que o esporte não tinha formato que tem hoje e tampouco era chamado de futebol. Isso só aconteceu décadas depois, com a criação das regras. Hoje, o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos, internacionaliza e utiliza da mais alta tecnologia em transmissões e equipamentos esportivos. No entanto, a história do futebol não começou assim. O esporte trilhou uma longa jornada, sem nenhum tipo de glamour e com poucos holofotes, até chegar a esse patamar. A origem do futebol. Não se sabe com precisão a data que o futebol surgiu. Historiadores contam que os ingleses adquiriram para chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemoração à expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X. A ação era realizada anualmente, mas com o tempo a prática passou a popularizar-se e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. Os jogos não tinham regras estabelecidas e era permitido diversos tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muito dos praticantes. Com as consequências, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi proibida, mas não cessada, e apenas em 1681 os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. O período entre 1810 e 1840 registrou o crescimento desse jogo popular pelos alunos das escolas públicas na Inglaterra. Porém, o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classe alta dos colégios da elite inglesa. As primeiras regras escritas do futebol surgiram em 1830 e foram criadas pelo Colégio Hellon. Estabeleceram um número de 11 jogadores para cada equipe e os gols para onde a bola deveria ser conduzida. Como havia uma diversidade nas regras, que variavam para cada colégio, em 1848 houve uma reunião de diretores de várias escolas para estabelecerem um código comum para o futebol, o que ampliou a aceitação da atividade nos meios educacionais e nas classes mais altas. Ao longo das décadas, novas regras foram implementadas e muitas outras modificadas até o futebol chegar ao formato que é conhecido hoje. Entre as mudanças, muitos colaboram para que o jogo ficasse mais limpo e justo. Entre as principais regras inseridas, uma das ferramentas fundamentais para a disciplina foram os cartões amarelos e vermelhos. Eles foram inseridos em 1970 para a Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação entre os países que não falavam o mesmo idioma. Além disso, as regras de futebol têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudança nas dimensões de campo, substituições de jogadores e muitas outras. A mais recente mudança nas regras de futebol foi a inserção árbitro de vídeo. A novidade possibilita que os árbitros sejam auxiliados pela ajuda de câmeras, quando houver dúvidas sobre os lances do jogo. O equipamento ainda não está inserido em todos os campeonatos, mas foi utilizado na Copa do Mundo da Rússia em 2018, Copa América de 2019 e já é utilizado em jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O futebol chegou ao Brasil em 1894. Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar seus estudos na Europa, trouxe consigo bolas e regras para a prática do futebol no país. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Club, formado por colonos ingleses. Mas o primeiro clube formado especialmente para a prática do futebol foi a Associação Atlética Marquês Colin, em 1898. O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, viesse a ficar em segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se clubes de futebol, como o Flamengo, o Vasco da Gama e Botafogo, no Rio de Janeiro. O futebol se tornou um dos esportes mais populares do mundo e um dos mais praticados. E aí, que tal praticar esse esporte?
Então foi isso, esperamos que vocês tenham gostado, entendido um pouco a história por trás do tão conhecido futebol. Até a próxima, falou!